E enquanto entrava esta maravilhosa trilha, estava a pensar, Marco Neves, que isto é ótimo para correr. Estava a fazer aquele movimento. Mas só o início. Olá, sejam bem-vindos ao Português Suave. Depois aparecemos nós a falar e lá se vai a corrida. Sim. Mas também espero que muitas pessoas corram por esse país fora a ouvir-nos. Sim, é um certeza. Os certeza. podcasts servem para isso, não é? É isso Também. mesmo, para ligar pessoas. Porque isto também é um podcast, é um programa de rádio, mas também é um podcast. Sim, também é uma... estamos em todo lado, no fundo. Sim, exatamente. Como é que estás, Marco Neves? Está tudo bem, e tenho que dizer uma coisa, a notícia desta semana é claramente o facto do João ter feito anos. É verdade. Muitos parabéns. É um acontecimento. É um acontecimento. O país parou. Se no dia 22 de janeiro sentiu o país a meio gás, Foi por causa do... deve-se a mim, porque é um acontecimento que para as pessoas. Exatamente. Aliás, chegou ali a uma certa hora e estavam emocionadas. E este episódio é só sobre isto, portanto hoje vamos ficar o episódio não, todo a falar que horror, não vamos fazer Mas isso. posso dizer que parabéns. Obrigado. A palavra parabéns, estamos a pensar que eu estava a dar os parabéns, mas não. Estou a brincar. Não, mas parabéns vem, posso dizer, vem de uma palavra castelhana, parabienes, que queria dizer, assim, que já não usam, atenção, espanhol, quando eu digo isto às pessoas, eu já tive pessoas a comentar quando eu contei isto noutros contextos, mas eu sei castelhano e nunca na vida um castelhano diria parabienes, parece um português a chegar a Badajoz e querer dar os parabéns em portunhol, não é? Mas é de facto a origem já de alguns séculos, portanto havia esta fórmula na escrita em castelhano que foi importada para o português e acabou por se perder do outro lado e nós ficámos com uma palavra que vem do castelhano e não faz mal nenhum, parabéns. Parabienes. Obrigado, Juan, Marco, obrigado. Pronto. E hoje não vamos falar muito da língua das notícias, mas gostava de falar de uma língua ou de um grupo de línguas que está relacionado com uma das línguas da Groenlândia, mas como nós já falámos há uma semana, a Groenlândia tem hoje uma língua oficial que é só uma, que é o groenlandês. Uma língua relacionada com aqueles povos que nós chamávamos esquimós, embora já não seja um termo muito usado hoje, os Inuit, mas o dinamarquês já foi a língua da Groenlândia durante muito tempo e é sobre o dinamarquês que eu gostava de falar, mas vamos já avançar para o mapa da língua. Então vamos a isto, somos muito rápidos hoje. Isto não foi um comboio, isto foi mesmo um TGV. Foi um TGV? É porque nós somos rápidos. Então se nós olharmos para o mapa das línguas da Europa, vamos olhar aqui mais para as línguas da Europa, e gostava que as pessoas imaginassem um mapa. Claro, a maior parte das pessoas, quando eu digo imagine um mapa das línguas, vão imaginar um mapa muito parecido com o mapa político, não é? Sim. Mas não é verdade. O mapa das línguas é muito diferente. Há muito mais línguas do que países, para começar. E mesmo as línguas ultrapassam fronteiras e há mais confusões ainda pelo meio, porque o que é uma língua oficial não quer dizer que por baixo não tenha uma língua que é muito diferente daquilo que é a língua oficial. O caso mais curioso, não é o mais curioso, mas é um caso que é um exemplo disto. Na Suíça, a Suíça tem várias línguas oficiais. Tem. Aliás, deixa-me só dizer-te isto, já estive na Suíça numa altura em que tinha lá família e fiquei num cantão, acho que é assim que se diz, não quero estar a dizer nada de errado, em que se falava mais alemão. Os meus tios falavam português, mas naquele cantão falava-se mais alemão. Que é a língua mais falada enquanto língua oficial na Suíça. Nós temos o francês, temos o italiano e temos o romanche, que é a única das línguas que só existe na Suíça, mas que é muito, muito pouco falada. Agora, mesmo esta situação que já parece complicada, tem 4 línguas, esconde uma complicação ainda maior, porque por baixo das línguas oficiais, por exemplo, por baixo do alemão oficial, eles têm o suíço-alemão, que é muito diferente do alemão oficial, e eles sabem as duas, aquilo que para um linguista são duas línguas. Claro que eles dirão que é um dialeto alemão, eles próprios dirão isto, mas as diferenças entre o suíço-alemão e o alemão padrão são, diria eu, arriscando um pouco porque isto é difícil de medir, mais marcadas do que as diferenças, por exemplo, entre o português e o espanhol. E ninguém diria que o português e o espanhol são dois dialetos da mesma língua. Portanto, é tudo uma questão de convenção. O que é dialeto, o que é que não é. Mas isto hoje, eu gostava de falar de línguas muito próximas, porque há línguas que são muito, muito próximas. E mesmo assim, no caso da Suíça, nós temos duas línguas que são muito diferentes e que mesmo assim as pessoas chamam a mesma língua. Isto é suíço-alemão, é uma espécie de suíço, eles depois também aprendem o suíço padrão, eles todos, e os suíços sabem estas duas variedades de forma muito clara e conseguem usá-las. Mas convencionalmente são consideradas a mesma língua, quando não são, linguisticamente.
Depois há casos contrários, em que temos línguas que são tão próximas que poderiam ser a mesma língua sem qualquer dificuldade, com variedades, mas que são politicamente separadas em várias línguas. E eu queria dar politicamente. Queria dar alguns exemplos. Alguns são mais pacíficos do que outros. Por exemplo, as línguas escandinavas, o dinamarquês, o sueco e o norueguês, se aqueles territórios tivessem terminado todos como um só país, seriam provavelmente a mesma língua hoje. Provavelmente todos falariam a mesma língua. E não teriam de falar de maneira diferente do que falam na realidade. Pois. Mesmo falando como falam hoje, era fácil de entender aquilo como a mesma língua, com um padrão ou vários padrões. Aliás, o norueguês, na Noruega, o norueguês tem 2 padrões. Na escola eles aprendem o norueguês mais norueguês, que é o Nynorsk, aliás, que é falado não é falado porque é só um padrão escrito, é usado por menos pessoas, quando na verdade a maior parte usa um outro padrão na escrita que se chama Bokmål, que é baseado, está muito mais próximo do dinamarquês e é muito próximo do dinamarquês. Portanto, só por aí nós vemos que aquilo que é uma língua é mais uma questão política, porque são vários países, do que propriamente uma questão linguística. Um dinamarquês conversa bem com o norueguês. Claro que alguns deles poderão dizer, não, obviamente que são línguas diferentes, mas como eu estava a dizer, se estivéssemos num mundo em que aquilo fosse um só país, certamente que eles não teriam dificuldade nenhuma em, falando como falam atualmente, dizer que é a mesma língua. Os árabes, por exemplo, as pessoas que falam árabe, falam variedades muito mais distantes umas das outras do que o dinamarquês é do norueguês, e dizem que falam a mesma língua. Portanto, é mesmo só uma questão de quase de história, de tradição. Um outro exemplo muito claro deste fenómeno, ainda mais claro, dizem as pessoas que estudam estas línguas, é a antiga Jugoslávia, que tem várias línguas, não é? Temos o esloveno, essa sim é uma língua próxima das outras, mas claramente separada. O macedónio também. O macedónio está mais próximo do búlgaro. Agora, o resto que está ali no meio, temos o bósnio, o croata, o sérvio, o montenegrino, que é um país que é independente desde 2006, há relativamente pouco tempo. Recente. Todos esses nomes referem-se a algo que, na verdade, era a mesma língua, servo-croata, e ainda hoje poderia ser perfeitamente a mesma língua, portanto, mas politicamente dá-se nomes diferentes em cada um dos países. No entanto, eles entendem-se todos uns aos outros. O que também me leva a dizer outra coisa. Há pessoas que dizem, falarmos todos a mesma língua seria uma possibilidade de termos um mundo mais pacífico. Fala-se muito dessa possibilidade, mas não me parece que haja relação nenhuma. Vem sempre a discussão. Repare, a antiga Jugoslávia falava, aquela parte central falava a mesma língua e, no entanto, tivemos uma das piores guerras da Europa. É uma questão de orgulho? Eu acho que a língua pode ser usada como argumento numa guerra, mas não é a causa da guerra. A Suíça tem 4 línguas, como estávamos a falar há pouco, e é dos países mais pacíficos do mundo. A Jugoslávia tinha, na prática, uma língua nacional, embora tivesse outras também, e acabou como nós sabemos. Portanto, não acho que haja uma relação direta entre ter várias línguas ou ter só uma, e há tantas guerras civis em países que falam a mesma língua, portanto isso não acho que não haja, é um argumento. Não. Só para terminar, há também ainda as línguas italianas, que são várias, que nós depois pomos muitas delas no saco dos dialetos, mas são línguas com a sua própria história próximas, claro, são línguas muito próximas, mas que não vêm do italiano. O italiano é simplesmente uma delas que foi escolhida para ser falada pelo país todo, já falámos disto aqui, não vou repetir, e por isso há muitos casos destas proximidades que, no fundo, depois têm uma divisão no mapa, que é uma divisão muito mais política do que nós pensamos. E pronto. Foi uma bela viagem. Estivemos aqui em muitos sítios diferentes. E a falar de argumentos também. E não falámos do português, eu sei. As pessoas pensam, tem o português, não é que entra nisto. Eu posso dizer que o português também tem algumas questões relacionadas com também isto. Por exemplo, a separação entre o português e o galego é política. Claro que já é política muito antiga. Sim. Por isso tem impacto depois na maneira como nós falamos. Mas se Portugal e Galiza fossem parte do mesmo país, não teria havido uma divisão entre as duas línguas. Sim. Da mesma forma, o português de Portugal e o português do Brasil, no futuro, poderão vir a ser duas línguas separadas, porque temos 2 países diferentes, mas não são neste momento. Portanto, neste momento estamos ainda muito, na minha opinião, muito longe de chegar a esta situação, mas a divisão entre línguas é muito mais política do que julgamos. Pronto, vamos avançar. Vamos aos mitos e dúvidas.
Ora, já recebemos há alguns dias, um comentário de Maria Luísa Azevedo, que não é uma pergunta, é uma observação, uma correção de uma coisa que eu disse. Eu vou ler o que Chegou através do e-mail. Chegou através do e-mail. A Maria Luísa Azevedo diz: ouvi no vosso podcast de hoje a resposta à dúvida relativa ao uso do conjuntivo na seguinte frase: como ele tivesse alergia a ovos, peço desculpa, os ovos deixam-me sempre alegre, não comia doces conventuais, e os doces conventuais ainda mais. Mas diz a Maria Luísa Azevedo: na opinião de Marco Neves, a construção é informal, não é aceitável no padrão da língua e um professor português iria corrigir a frase. No entanto, trata-se de uma oração subordinada causal, que nada tem de estranho nem de errado. O uso do conjuntivo introduz um certo grau de incerteza ou dúvida, em contraste com o uso do indicativo, de acordo com a gramática de Mateus, aqui eu não vou dar a referência completa, mas é uma gramática muito famosa, e eu queria dizer que sim, é verdade, aqui é quase a secção o português suave errou. Eu até acho divertido. Vamos criar uma sim, uma subsecção. Espero que não seja uma secção muito preenchida. Não. Nós sabemos que todos erramos, mas não gostamos de errar. Neste caso eu acho divertido para o meu lado, porque se muitas vezes recebo algumas críticas, e todos nós recebemos críticas, são quase sempre no sentido que eu fui demasiado, como é que eu vou dizer, liberal. Ou seja, que eu deixei ou considerei correto uma coisa que segunda pessoa... Porque as pessoas têm muito aquela tendência de querer, se há uma dúvida entre A ou B, as pessoas querem saber se A está mesmo correto. Às vezes digo que as duas estão bem, Exato. Outras vezes não, depende da situação, e as críticas, e há muitas críticas que por vezes recebo que vão nesse sentido. Neste caso é uma crítica ao contrário, em que eu fui mais prescritivo do que deveria ter sido, e sim, eu fui verificar a gramática e fui a outras, e a Maria Luísa Azevedo tem razão, que era que estamos perante uma oração subordinada causal. Eu sabia, não estou aqui a defender. A questão era se é possível ou não usar o indicativo ou o conjuntivo de forma indiferente, e as gramáticas aceitam este uso que eu considerava mais informal, menos padronizado, mas está padronizado em muitas gramáticas, e por isso é aceitável, dando um ar de maior dúvida à frase. Eu gostava de dizer aqui que isto também é uma indicação de algo que eu gostava de repetir. Já disse isto de várias maneiras. Nós temos no discurso sobre a língua várias tradições. Temos duas grandes tradições, a que damos por vezes o nome de prescritivo e descritivo, mas eu também posso dar outros nomes mais tradicionais. A tradição gramatical. Quando eu digo gramatical, não é... Os linguistas também estudam a gramática enquanto conjunto de regras. Quando eu digo tradição gramatical, é a tradição daqueles autores que foram escrevendo gramáticas ao longo dos séculos, muitas vezes gramáticas que diziam é assim que se deve dizer, não é assado. Ou estas são as regras de etiqueta, quase etiqueta sou eu que estou a dizer, da língua. Portanto, não vamos todos falar à vontade, não é assim que se fala. Entra-se numa sala, tira-se o chapéu, entra-se numa sala, diz-se as coisas desta maneira. Esta tradição é muito antiga, muito rica, uma tradição que se manteve ao longo do século XX com muita força, e que, em geral, há dentro desta tradição mais antiga também dois grupos, podemos separar em dois grupos. Um grupo que tenta olhar para o uso da língua e tenta a partir daí criar a sua proposta do que é que deve ser o correto, e um outro grupo que simplesmente vai criando uma série de regras, muitas vezes de forma aleatória. Isso é que me faz um pouco de impressão. E eu, com o primeiro grupo... E que cria dúvidas depois, sim, não cria mais dúvidas até do que as resolve. Depois há a tradição, digamos, linguística, que começa no século XIX, em força, uma tradição que tenta analisar a língua de forma científica, tenta perceber como é que a língua de facto funciona, independentemente das nossas opiniões, do nosso gosto. E esta tradição criou também uma série de gramáticas, e hoje é a tradição, digamos, prevalecente, e não é de agora, é uma coisa já bastante antiga. Entre aqueles que são moderados da tradição antiga gramatical e que tentam olhar para o uso e daí criar a sua proposta, e os linguistas que tentam olhar para o uso, mas também tentam descrever um padrão para poder ser usado na prática e na escrita, a diferença não é assim tão grande. Portanto, é só mais uma questão de, digamos, eu nem sei bem o que é dizer, é mais uma questão de os pontos de partida serão diferentes, mas depois chegam até às vezes a conclusões relativamente semelhantes. Depois há os casos extremos, aquelas pessoas que julgam que o padrão deve ser aquele que têm na cabeça, ponto final, aquele que imaginaram como sendo, e tudo o resto é um erro terrível. E do outro lado também haverá pessoas que acham que nem sequer vale a pena olhar para estas questões, porque cada um fala como quer e ponto final. Pronto, estes dois extremos não comunicam muito. Os
os proponentes da tradição gramatical e os proponentes da tradição linguística comunicam de forma bastante mais fácil e eu, que tenho um ponto de partida mais da linguística, do lado da descrição, converso muitas vezes e também tenho as minhas opiniões e por vezes acabo por ter uma perspectiva que também pode ser mais gramatical nessa forma mais tradicional. Neste caso caiu-me... Sim. Temos aqui um fact-check, não é? Da Maria Luísa Azevedo. E agradecemos muito à Maria Luísa e depois também me permitiu falar aqui um pouco sobre isto. Só dar um exemplo final, não sei se temos tempo. Temos tempo ainda. O Ken, de Aveiro, perguntou-nos se nós podíamos usar preposições no final de uma frase em português. E eu aqui dei-lhe aquilo que provavelmente tanto os gramáticos como os linguistas vão dizer, no padrão da língua portuguesa, não é habitual. Um linguista depois vai dizer, nos registros mais informais da língua, hoje é muito comum fazermos isto, mas é considerado um uso informal, não é considerado um uso padrão. Olha, no inglês há um caso curioso. Então, no inglês sempre foi possível terminar uma frase com uma preposição. What is this about? E há muitos outros casos. Só que houve pessoas que a certa altura, muito ligadas a uma tradição muito prescritiva e muito fortemente prescritiva e às vezes um pouco aleatória, de uma visão muito prescritiva da língua inglesa, pensaram, então mas se isto se chama preposição, não podemos ter isto no fim da frase. O que foi um engano, digamos, conceptual muito, muito marcado, porque o nome preposição em inglês é simplesmente um nome que vem do latim, que os ingleses começaram a usar por tradição latina para descrever algo que também existe na sua língua, mas se há um problema é com o nome, não é com a língua. Não sei sim. Em inglês sempre foi possível usar as preposições no fim. Se os gramáticos decidiram dar um nome que não era muito adequado, porque aquelas palavras também podem vir no fim, o problema é dos gramáticos, não é da língua. Sim, e daí todas as dúvidas que surgem nesse sentido. E no inglês há muitas destas dúvidas porque o inglês usa como termos gramaticais muitos termos de origem latina, mas a gramática latina é muito diferente da gramática inglesa. A gramática das línguas latinas é muito diferente da gramática inglesa. E isto levou a uma série de mitos no inglês em que nós não podemos fazer isto porque os nomes que damos às coisas não estão adequados. Então eu diria, se não gostam dos nomes, mudem os nomes, mas não andem a dar cabo da língua, digamos assim. Winston Churchill ficou famoso, não por isto, ficou famoso por muitas outras coisas, mas ele a certa altura reclamou, até uma frase que é apócrifa, porque ele nunca disse, mas ele reclamou de facto sobre isto, a dizer que é um disparate escrever em inglês sem poder pôr preposições no fim. E não foi o único, há várias pessoas que reclamam contra este mito que vem já de alguns séculos e que ainda há algumas pessoas que tentam impor. Um outro mito muito curioso da língua inglesa é a ideia que não se pode separar o infinitivo. Há um dos casos mais badalados no Star Trek, há uma palavra, há uma expressão no início que é to boldly go. E muitas pessoas na altura diziam, não se pode dizer to boldly go, tem de ser to go boldly. Sim. Porque o to go tem de estar sempre junto. E qual é a razão? Porque alguém pensou, no latim o infinitivo é só uma palavra, nunca se separa, então em inglês também nunca se poderia separar. Esquecendo que no inglês são duas palavras, que podem ter lá um advérbio no meio. E o inglês tem esta tensão, muitas vezes, entre uma tradição gramatical com raiz latina muito forte, que tenta impor certas características do latim ao inglês. É uma língua muito tensa e nós já estamos aqui mesmo no limite do nosso tempo. Marco Neves, ficamos por aqui, mas regressamos na quarta-feira com dúvidas 910024185, dúvidas pelo WhatsApp ou portuguessuave@observador.pt. Pensava que me ias deixar de dizer portuguessuave@observador.pt. Já disseste. Até quarta. Um abraço e até quarta.